Olá, seja bem-vindo a mais um Álbum Entrevista. É uma associação recém-inaugurada em Salvador que tem como principal objetivo difundir a obra do romancista alemão Johann Wolfgang von Goethe, um dos poetas mais emblemáticos da literatura mundial. Tanto que já estão previstas atividades de teatro, cinema, arquitetura e educação literária que tem a obra de Goethe como referência. Estamos falando da Associação Goethe da Bahia e do seu maior entusiasta, o presidente da entidade, que tem inclusive um grande conhecimento profundo da cultura alemã, Álvaro Almeida. Um prazer recebê-lo, Álvaro, seja bem-vindo, tudo bom? Prazer todo meu, Jefferson. Muito obrigado e parabéns pela pronúncia tão bonita, tão correta. Acertei? Da língua alemã, sim, perfeitamente. Primeiro quero te perguntar, o que te motivou, enfim, te levou a criar essa associação, a Associação Goethe da Bahia? Sempre um interesse muito grande pela cultura da Alemanha. Eu trabalhei muitos anos em instituição cultural alemã. Desde a infância no interior, fui muito próximo de famílias alemãs. Estudei na Alemanha, comecei o estudo universitário aqui, continuei mais alguns semestres na Universidade em Munique e também cursos do idioma. E Goethe é uma referência para todos aqueles que uma vez ouvem falar alguma coisa sobre literatura alemã. Nessa constelação imensa de grandes talentos literários, Goethe é a estrela maior. É a mais reluzente, é a mais importante. E tínhamos lido já há muitos anos algumas obras de Goethe, poemas, e em reunião de algumas pessoas que eram entusiastas da obra de Goethe, decidimos que valeria a pena nos juntarmos para medir esforços para intermediar a possibilidade de divulgar o conhecimento de Goethe para os jovens e para os idosos também, e para o público baiano. Agora, o que faz de Goethe essa figura tão emblemática? O que ele tem de especial? Qual a influência dele sobre a literatura em geral? Enorme. Goethe é um polímata que enveredou por vários campos do conhecimento. Goethe se aprofundou em pesquisas no campo da física, da biologia, da botânica, da literatura, da estética, da arte em geral. Goethe tem uma contribuição muito grande. Os temas que Goethe abordou são temas atemporais. Os escritos deles permanecem há séculos e vão continuar por muitos séculos ainda, porque ele aborda as questões fundamentais da condição humana, o conflito entre as pessoas, a relação homem e natureza, a busca da verdade. Tá? E Goethe é inspirador. É inspirador porque a sua obra abrange o teatro, abrange poesias. Goethe escreveu mais de 3.000 poemas, escreveu obras de caráter científico, escreveu prosa estética, fez incursão no campo da física, da botânica, da biologia. A contribuição de Goethe é imensa. Ele aborda questões contemporâneas, não é isso? Como, por exemplo, acabou de citar, não é? A reflexão sobre a natureza humana, a exploração do eu interior, ou seja, é uma obra atual ainda, apesar de que Goethe é do século... Começou a atividade literária em fins do século XVIII, mas sobretudo é um personagem do século XIX. O grande sucesso de Goethe começa exatamente no ano de 1774, com a idade de 25 anos, quando ele publica o manifesto, por assim dizer, do romantismo europeu, que é o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro lhe traz uma divulgação imensa de sua obra. Ele cresce imensamente na literatura mundial e, sobretudo, na literatura alemã. E aí, a partir daí, Goethe continua com uma produtividade literária imensa, escrevendo peças de teatro, escrevendo, como disse, mais de 3.000 poemas, ensaios, livros de caráter científico. Tá? E é inspirador, inclusive, de outros grandes artistas que vão não só conviver com ele, mas que depois vão estudar a sua obra e se inspirar.
especialmente os autores brasileiros do século XIX. Né? Eu acho que 3 grandes nomes deveriam ser mencionados aqui. Álvares de Azevedo, o nosso Castro Alves e Machado de Assis. Escritores que, de alguma forma, receberam influência de Goethe? Muito, muito forte. Leram Goethe, talvez não em língua alemã, mas traduzido para o francês. Aliás, ele tem obras publicadas em dezenas de idiomas, não é isso? Mais de 80 idiomas. Tá? A obra de Goethe, por exemplo, nas línguas ocidentais de maior penetração, maior relevância, francês, em inglês, italiano, espanhol, etc., Goethe está praticamente todo traduzido. Tá? E também até línguas da Samoa, de pequenas regiões do Oriente, da Ásia. Tá? Em português é fácil também acessar as obras dele? Sim, sim. As principais, pelo menos? As principais todas estão traduzidas. Você citou Os Sofrimentos do Jovem Werther, tem Fausto também, que é muito famosa, não é? Os Sofrimentos do Jovem Werther tem pelo menos 6 traduções em língua portuguesa. Né? Traduções, aliás, muito boas, muito aprimoradas. E o Fausto, a primeira tradução em língua portuguesa foi ainda no século XIX por Antônio de Castilho, um escritor português, mas ele não foi bem na tradução, não foi muito feliz, porque ele era irmão de um diplomata que sabia alemão, ele não sabia alemão. O irmão lia para ele era um poeta e escritor, e aí traduziu. Mas a grande tradução de Goethe para o idioma português é de Jenny Klaben-Segal, é uma escritora brasileira, filha de judeus alemães que morou em São Paulo, e ela traduziu o Fausto I e o Fausto II. Ela é a maior referência em língua portuguesa sobre o Fausto. Agora, é uma proposta bem ousada essa sua, porque, tudo bem, Goethe, ninguém questiona a importância dele, a gente percebe aí, não é? Obras espalhadas pelo mundo afora, essa influência que certamente ele contribuiu também para outros escritores, inclusive os nossos brasileiros, você citou aí Álvares de Azevedo, Castro Alves Machado também. de Assis. Agora, é uma cultura que, de certa forma, tem uma distância da nossa, não é? Eu falo pelo fato de o alemão não ser, digamos, tão propalado como o inglês é aqui no Brasil, e com uma cultura muito própria, não é verdade? Ou seja, como é que você acha que a associação pode contribuir para essa proximidade, para despertar o interesse nos jovens, por exemplo, baianos, para a obra desse alemão? Eu explicaria com 3 iniciativas básicas. Primeira, nós estamos oferecendo cursos de língua alemã a preços populares para jovens, que esses cursos podem ser oferecidos em escolas ou numa sede própria, que vai lhes permitir, por exemplo, começar o aprendizado do curso. E com uma perspectiva muito interessante. Eles fazem o chamado alemão comunicativo durante aproximadamente 2 semestres. A partir do 3º semestre passa por uma modalidade chamada Lesekurs Deutsch, que é um curso de alemão para leitura e tradução de textos. A segunda possibilidade é que essa Associação Goethe da Bahia vai se relacionar com um grande número de associações Goethe espalhadas pelo mundo. E o terceiro aspecto é motivar brasileiros para a cultura, despertar neles o interesse pela cultura alemã e jovens alemães também pela cultura brasileira. Que nós queremos fazer uma via de mão dupla, o intercâmbio, né? Brasileiros com cultura alemã e alemães interessados pela cultura brasileira. Aliás, deixa eu mostrar aqui para o nosso público, você chegou hoje aqui com um banner, me permita aqui, Álvaro. Por favor. Mostrar o banner da Associação Goethe da Bahia. Tem uma foto aqui de Salvador, belíssima. Olha aqui. Isso aqui vocês estão divulgando como forma de fortalecer um pouco mais a marca da própria associação, não é isso? Exato. Esse é o nosso logo. Esse logo foi elaborado por um designer muito conhecido aqui, de Salvador. E esta foto é uma foto belíssima de um fotógrafo profissional muito conhecido aqui da Bahia, conhecido internacionalmente, Victor Lima. Ele tem publicações nas grandes revistas de fotografias pelo mundo afora, e ele fotografou a Baía de Todos os Santos a partir da praça da prefeitura, a praça municipal,
É um trabalho meticuloso, foi diversos dias para esperar que o crepúsculo chegasse exatamente a esse ponto aí, e a foto de Goethe contemplando a Baía de Todos os Santos é como uma saudação, uma admiração para a cultura da Baía dos Orixás. Nós vamos fazer uma ponte entre Weimar, que é a terra e a cidade de Goethe, né, e Salvador, que é uma cidade histórica de grande referência na cultura brasileira. Eu comecei dizendo que já tem atividades de teatro, cinema, arquitetura, educação literária previstas, não é? Sim. Pela associação já agora pelos próximos meses. O que está de concreto previsto mesmo, Álvaro? Já realizamos. A Associação Goethe da Bahia foi fundada o ano passado, mas teve a sua primeira atividade neste ano, no dia 27 de julho. O professor Marcos Mazzari, que é professor de Teoria Literária da USP, veio à Bahia para fazer uma palestra, por sinal, muito interessante. Nós temos uma parceria com a Academia de Letras da Bahia, firmamos essa parceria graças ao apoio do professor Ardep Serra, que é professor da UFBA, presidente da Academia de Letras da Bahia. Todas as nossas atividades acontecem lá, na sede da Academia de Letras da Bahia. E ele fez uma palestra belíssima, Jefferson, sobre a recepção de Goethe no Brasil. Ele é, hoje, sem dúvida nenhuma, o maior conhecedor de Goethe no Brasil. É escritor, é tradutor. Há um mês atrás, ele retornou de Weimar, que recebeu a medalha Goethe internacional, só concedida a grandes personalidades internacionais. Ele é o único do Brasil que recebeu essa medalha de ouro da Associação Goethe. Então, iniciamos. O que é que nós temos previsto? Nós temos previsto, vamos mostrar agora, a partir de outubro em diante, vamos mostrar 2 filmes muito interessantes. Um filme feito pela DEFA, era a antiga Associação de Cinema da Alemanha Oriental, chamado Lotte in Weimar. É um romance que Thomas Mann escreveu. A Lotte é a personagem que eu vou falar daqui a pouco do romance O Sofrimento do Jovem Werther. Uma visita que ela fez realmente em 1816 à cidade, vai encontrar Goethe. Ela foi grande inspiração, a paixão dele na juventude, e vai visitá-lo. E Thomas Mann escreve um romance que é considerado uma obra-prima. Nós vamos mostrar esse filme, nós vamos mostrar o filme que é a montagem do Fausto, feito por uma companhia de teatro na Alemanha, com legendas em português. Por sinal, há legendas tiradas do livro de Jenny Klabin Segal. Nós vamos ter uma palestra sobre o Goetheanum. O Goetheanum é uma instituição que o Rudolf Steiner, que foi um grande estudioso de Goethe, criou em Dornach, na Suíça, um professor da UFBA, que é professor, também pesquisador e morou vários anos em Viena, é quem vai fazer esta palestra. E nós estamos hoje, finalmente, acertando os detalhes de um concerto em parceria com o Neo Gibar. O Goethe fez, dos poemas que ele escreveu, ele foi músico, alguns dos poemas musicados pela elite musical do mundo. Foi Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms que musicou, e nós vamos fazer um concerto com essas poesias de Goethe. Então tem aí uma série de atividades. Tem uma série já previstas. Eu ouço muita gente falar que a língua alemã é uma língua muito dura, que é difícil de aprender, porque a gente até não tem referência nenhuma com o nosso português. É isso mesmo, Álvaro? Eu sei que você domina muito bem a língua alemã. É fácil aprender o alemão? É fácil? Olha, penso que toda língua tem a sua dificuldade, mas o alemão, pelo fato de ser uma língua bem diferente, não é, do português, tem um grau de dificuldade maior? Você vai me permitir que eu cite uma frase em alemão, né? Inclusive, eles dizem muito isso. Ganz leicht ist es nicht. Isso é completamente fácil, não é. Mas acontece o seguinte, veja, o alemão básico, como o inglês básico, o francês, a gramática alemã se equivale à gramática francesa, talvez um pouco mais complicada que a gramática inglesa, mas não é absolutamente nada que dizem. O que acontece verdadeiramente é que as pessoas que divulgam essas notícias, elas não conhecem idiomas e não estudaram. Não é nada inapreensível, não é nada tão complicado. Para o nível básico da comunicação, tá, perfeitamente qualquer pessoa pode alcançar esse nível. Todavia, se você quer estudar os clássicos, a filosofia, os assuntos mais complexos, mais aprofundados, você tem que avançar no idioma, digamos,
alguma coisa como 1 ano e meio a 2 anos de estudo. Mas você admite que é mais difícil contribuir para essa difusão da cultura alemã, em especial a figura do Goethe? Mas, vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho a gente continua esse papo. Álvaro Almeida, que está à frente da Associação Goethe da Bahia. A gente retorna esse papo já já. É um instante só. Já estamos de volta. Nosso convidado, Álvaro Almeida, presidente da Associação Goethe da Bahia. Eu deixei suspensa no ar essa indagação, a dificuldade que é a difusão da cultura alemã aqui no Brasil. Fico até imaginando, e me corrija se eu estiver errado, mas no passado parece que a cultura alemã era mais presente no Brasil. Não sei se isso antes da Segunda Guerra Mundial, mas aparentemente não está em todas as esquinas. Ou seja, é mais difícil difundir essa cultura por aqui, não, Álvaro? Você disse com grande propriedade, Jefferson. De fato, a cultura alemã e a própria língua disse que é uma cultura muito cerebral, muito intelectual, que precisa de grande investimento de estudos, concentração, etc. Isso, em parte, é verdade, mas é também aplicável a qualquer outro idioma que você quer se aprofundar. Especificamente em relação ao Brasil, o problema é que, com o advento da Segunda Guerra Mundial, 2 culturas foram praticamente varridas da nossa influência cultural. Elas, inexplicavelmente, até uma, em primeiro lugar, mais fortemente a alemã, e em segundo lugar, a cultura francesa. Até, por exemplo, o começo do século, até na organização militar, o padrão de organização do Exército Brasileiro é o Exército Francês. Né? A cultura alemã, desde o século XIX, não só com Goethe, mas a escola de Recife, Kant foi um filósofo que teve grande influência no pensamento brasileiro. Aqui, especificamente na Bahia, havia uma presença alemã muito forte, havia o Clube Germânia, as principais lojas, empresas de exportação de fumo, cacau, etc. Eles tinham uma participação na vida comercial. Houve uma imigração econômica. muito grande, não, de alemães para cá. Sim, né? sim, sobretudo ao fim do século XIX e início do século XX. Mais para o sul do Brasil. Mais para o sul do Brasil, mas chegou também à região do Nordeste. Tá? Aqui na Bahia, por ser uma cidade muito antiga, portuária, tá? Havia essas culturas que eles exportavam, tabaco, cacau, sisal, algodão, etc. Eles se estabeleceram aqui. E veja, a Westfalen, por exemplo, é a loja mais linda da Bahia. Os grandes brinquedos europeus, né? Era uma coisa maravilhosa, as festas que eles realizavam, a presença deles. Com o advento da guerra, eles perderam essas propriedades, muitos alemães foram para o interior, sofreram uma espécie de exílio interno, tá? Não puderam se comunicar, perderam muito de suas propriedades e não se recuperaram mais. Em função disso, tá? Houve uma predominância em todo o mundo, também do idioma inglês, porque, veja, até a primeira metade, o início do século XX, os anos 30, por exemplo, a língua de comunicação internacional, a língua da erudição, a língua da intelectualidade, a língua da diplomacia, era o francês. Agora, me tire uma dúvida, por exemplo, desvenda alguns dos mistérios da língua alemã, porque a lógica, eu estou falando como um leigo aqui, mas me parece que é bem diferente da que a gente tem na língua portuguesa. Inclusive, algumas vozes, a gente tem aqui a voz passiva, ativa, reflexiva, no alemão tem a dativa também, não é isso? Não, deixa eu me explicar exatamente. Ou estou falando bobagem aqui? Não, quem tem uma voz diferente é o grego, exatamente. A voz média, que equivale mais ou menos a voz reflexiva. Não, o alemão tem essas 3 vozes. A diferença, talvez, é uma estrutura linguística que conservou ainda
alguns casos da declinação. E são 4 casos da declinação: o nominativo, o acusativo, o dativo e o genitivo. Mas não tem nem de longe a complexidade do latim. O latim são 5 declinações declinação e existe 6 no casos. latim também, não? Sim. E no latim, fortemente, até mais do que o grego, são 6 casos e 5 declinações. Significa, como cada caso tem um singular e um plural, então para você entrar na festa, começar o latim, você tem que aprender 60 desinências. 60? Desinências. Que são? Por exemplo, a palavra aluna, tá? Ou moça, é puella. A palavra moças é puellae, termina em ae. Das moças é puellarum, tá? As moças é puellis, né? Quer dizer, você tem que acrescentar ao fim da palavra uma desinência. Em alemão, a declinação é diferente. Por exemplo, um caso que é facílimo, que todo mundo aprende ao iniciar o estudo da língua, é o caso nominativo. O caso nominativo é facílimo porque é o caso do sujeito. É somente 3 palavrinhas, der, das, die, porque a língua tem 3 gêneros. São os artigos, não é isso? São os artigos. Tem 3 gêneros, masculino, neutro e feminino. Então, toda vez que eu quiser dizer uma palavra do gênero masculino, eu uso der. Professor ou professor é der Lehrer. Agora, não tem uma certa lógica para definir o que é masculino e o que é feminino. Por exemplo, também não sei se eu estou correto aqui, mas a palavra é menina, que é neutro? Ou é... Mädchen, das Mädchen é neutro. É neutro. Menina é neutro. Por incrível que pareça, tem uma lógica assim, Jefferson, é que as palavras terminadas pela desinência schen e lein em alemão são sempre palavras do gênero neutro. Mas é curioso por ser uma palavra que se refere a menina. Sim. E é neutro. Bom, não há né? essa equivalência. Por exemplo, né, certas palavras na língua alemã, elas podem ser neutras ou masculinas em condição da língua feminina. Mas aí, ao começar o curso, o professor ensina as regrinhas de identificação na língua alemã quando uma palavra é masculina, neutra ou feminina. Tá? Você mencionou um termo interessante. Quais os segredos? Na verdade, não existe segredo nenhum. É uma língua muito clara, muito racional e que você aprende pelas causas. Né? Quer dizer, tudo é muito claramente explicado, você sabe por que emprega esta forma e não aquela forma. Agora, é uma língua certamente muito gutural, não é? Aqui no nível da garganta, aquela pronúncia mais na garganta. Algumas palavras, sim, Jefferson, isso é verdade. Tem um som gutural que é o som do CH, que para nós faz a maior dificuldade. Mas, em compensação... É um CH que tem mais de uma pronúncia também, não é? Ora pronúncia de chi, ora... É um som que começa no fundo da garganta, por exemplo, o pronome pessoal eu é ich. Ele começa no fim da garganta e você vai soltando o som. E se escreve com ICH. ICH. Por exemplo, a palavra fertig, tá? Pronto. Solteiro, ledig, termina em G, mas pronuncia também dessa forma. Mas, por outro lado, também tem uma vantagem. Você tem, basicamente, 8 regrinhas só para pronunciar a língua alemã, que a fonética é muito mais simples que a fonética britânica. Se você quiser falar, por exemplo, o artigo em inglês, the, você tem, por exemplo, pode dizer isso de 20 vezes diferente. Um queniano fala de uma forma, o californiano fala outra, o de Nova York fala outra, o britânico fala de outra forma. Em alemão não existe essa diferença. Essas regrinhas são rigidamente seguidas e são muito fáceis, de formas como nós temos como fundamento base, matriz, a língua latina, é para nós mais fácil, por exemplo, entonar o alemão do que os americanos, os ingleses e os franceses. Quer dizer, não tem tanta variação de pronúncia. Não tem. Agora, curioso, na Alemanha são os dialetos, né? É um país bem menor do que o do Brasil, e no Brasil a gente não tem dialeto, e lá tem muitos dialetos, né? Pelo menos ainda 20 hoje. Os dialetos são coisas muito, muito complicadas, e nenhum estrangeiro aprende dialetos alemães, a não ser que queira morar lá. Por exemplo, eu morei na Baviera, que tem um dialeto muito, muito fechado. Você aprende algumas expressões, palavras, etc., para cumprimentar. Mas não vale a pena. Quando você estuda o idioma, você aprende o que ele chama Hochdeutsch, que é o alemão oficial. Tá? E aí, esse está muito bem claro, explicado, tá? Não há nenhum impedimento para você conseguir avançar no domínio do idioma. Tá? E para quem admira idiomas estrangeiros, é um prato feito aí, não é? Sem dúvida.
sem dúvida. É uma língua de uma sonoridade diferente. Nós estamos muito acostumados à sonoridade anglo-saxônica, do idioma inglês. Por exemplo, já quando alguém fala francês, já é muito diferente ao nosso ouvido. O alemão tem uma semelhança muito grande e talvez isso é um incentivo, seria muito bom dizer. Entre os dois idiomas, cerca de 20 a 25% das palavras têm um radical comum. Por exemplo, em inglês é the house, em alemão é house. Em inglês é to go, em alemão é gehen. Em inglês é to make, em alemão é machen. Então, essas palavras são muito semelhantes e facilita o aprendizado. Apesar da pronúncia ser bem diferente, né? Mas a pronúncia não nos traz nenhuma dificuldade, tá? Não é nenhuma complicação para o brasileiro falar. Para quem já tem não sei quantos anos de alemão... Não, mesmo o iniciante, as regrinhas, como você falou corretamente, com ótima sonoridade, tá? Qualquer alemão lhe entenderia perfeitamente. Você falou Johann Wolfgang von Goethe. Treinei antes, Álvaro. Mas o V em alemão se diz, tanto que a gente diz Volkswagen, ele sempre diz Volkswagen. Né? Nós dizemos BMW, eles dizem BMW, porque o V em alemão é o W, tá? E o V deles é o F. Tá? Mas isso não faz maior dificuldade. Toda língua tem as suas particularidades, tem que estudar, tem que aprender, não é? Você estava falando dessa possibilidade do ensino da língua alemã em escolas. A Associação Goethe da Bahia, ela tem parcerias já com outras instituições? Como é que está essa rede de contatos? Existe um programa do governo alemão chamado PASH. Esse programa é um programa para estudantes do segundo grau. Eles dão bolsas, é um programa de intercâmbio, alunos brasileiros que vão para escolas alemãs e estudantes alemães secundaristas que vêm para o Brasil. Nós estamos no Colégio Flamboyant. Nós fizemos a primeira palestra a semana passada sobre Goethe e lançamos lá para eles um curso de alemão. Nós temos, como eu disse, um curso com preço reduzido, que possibilita os alunos frequentarem, né? E aí eles é necessário pelo menos 2 semestres antes de se candidatar para uma bolsa dessa na Alemanha. E aí eles iniciam. O nosso propósito é divulgar a cultura e o idioma. Mas harmoniosamente casados os dois, porque é muito importante a aproximação do jovem com o universo de Goethe. Tá? É um grande incentivo para a sua formação cultural, para o desenvolvimento da sensibilidade, abordagens dos temas fundamentais da cultura humana. E Goethe, por exemplo, é um defensor intransigente da educação integral, que não se ensine apenas, não se transmita ensinamento aos alunos, mas também um aprimoramento intelectual, religioso, emocional. Tanto que no próximo ano nós estamos planejando um seminário internacional na Bahia, exatamente a importância de Goethe na educação. Tá? Você citou várias atividades que estão previstas aí pela associação, mas hoje a gente com essa quantidade incrível, imensa, facilidade, estou falando das tecnologias, das ferramentas digitais, a associação está atenta a isso também, no sentido de se apropriar dessas ferramentas e facilitar a difusão da cultura alemã, da própria obra de Goethe? Sim, nós já temos um site, né, que qualquer pessoa pode acessar, conforme você mostrou, né, no nosso banner, www.goethebahia.com. Ali no nosso site tem uma série de informações, inclusive, tá, sobre a associação e sobre Goethe, exegese, publicações, etc. Tá? E nós estamos planejando agora, para os próximos, talvez, 30, 60 dias, a criação de um canal da associação com uma emissão semanal ou a cada 10 dias, tá? Exatamente para falar sobre Goethe, exegese de livros, entrevistas, né, aspectos curiosos, reportagens históricas, tá, etc. Tá. Estamos sim, mas a associação, Jefferson, precisa ainda ter uma maior divulgação e maior presença. Nós queremos muito dialogar com os jovens, chegar aos jovens. Tá? É importantíssimo, é uma associação aberta, todos podem
podem participar, independente de faixa etária, jovens, idosos, pessoas de idade intermediária, né, assistindo as nossas atividades, participando dos cursos. Mas o futuro é a juventude. Tá? Não tenho dúvida. Nós queremos realmente, vivemos um mundo de uma massificação terrível da cultura e dos valores humanos. Goethe é um salvaguarda a isso. Tá? Goethe é a presença daquela cultura universal. Nós queremos acoplar, tá, essa cultura brasileira à cultura universal, à cultura do classicismo, a cultura da grande literatura, a cultura da filosofia. E não é à toa que se diz, né, que a Alemanha, tá, permita mais uma citação em alemão, foi sempre apontado como Land der Denker und Dichter, né, o país dos poetas e pensadores. Então, a contribuição da Alemanha na filosofia é imensa. Tá, após os gregos, é o país que desponta com maior contribuição, tá, para o conhecimento filosófico. Na filosofia, na música clássica, na literatura, como a gente está na destacando técnica, agora. Né? E coisas também, algumas negativas. Infelizmente, o desenvolvimento histórico da Alemanha com guerra, com fascismo. Mas não se limita a isso, destruição. Né? Não, claro, tá, em absoluto. Inclusive, tá, eles próprios sofreram muito, a Alemanha perdeu muito dos seus grandes valores na imigração, com guerra, se atrasou também intelectualmente. Tá? Foram experiências terríveis. 2 guerras mundiais em que participou, tá? Conflitos internos. Tá? Mas, e uma capacidade de resiliência, de se reinventar também fantástica, né? Álvaro, parabéns pela iniciativa. Penso que qualquer iniciativa como essa para contribuir na difusão de novos conhecimentos, no caso do conhecimento da Alemanha, é sempre muito bem-vinda. Então, tem o nosso apoio, o nosso aplauso e o nosso muito obrigado também pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pessoalmente a você, né? A TV Alba também essa possibilidade de difundir informações sobre a nossa instituição e convido a todos, né, que se interessem por literatura, por cultura europeia. Nossas portas estão abertas, tá? É muito fácil nos contatar. Sejam todos bem-vindos. Goethe Bahia. www.goethebahia.com. Álvaro, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço. E muito obrigado a você também, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço também. Tchau, tchau.